Com discursos que pregaram sem meias palavras mais valorização e respeito, funcionários públicos municipais foram homenageados em sessão solene realizada na Câmara de Vereadores de Horizontina. A cerimônia, realizada na noite de quarta-feira, 22 de outubro, contou com as presenças do presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, José Valderi Garcia, da presidente da Federação dos Municipários do Estado do Rio Grande do Sul, FEMERGS, Clarice Inês Maynard, do comandante do Corpo de Bombeiros Militar, primeiro sargento Delton Luiz Vicentini, alguns vereadores e funcionários públicos municipais que não chegaram a lotar o plenário da Câmara de Vereadores. A ausência de funcionários públicos municipais tinha supostamente uma boa razão, ou seja, um boicote em forma de protesto devido ao corte na insalubridade de alguns servidores, como destacou para nossa reportagem, antes do início da sessão solene, José Valderi Garcia. Segundo ele, só não ocorreu o cancelamento do evento porque a homenagem foi uma iniciativa da entidade sindical, compartilhada com o vereador Eduardo Maron, que realizou a proposição. O presidente do sindicato acrescentou que essa situação dos cortes deverá ser avaliada na próxima semana. José Valderi Garcia, presidente do Sindicato de Servidores Municipais de Horizontina, que será homenageado os servidores hoje numa sessão solene aqui no Legislativo Municipal. É um momento importante para o servidor municipal ou é um momento para o servidor também fazer alguma demanda ao Executivo, Garcia? Boa noite, Cílio. Boa noite a quem nos está escutando. A gente pensou nessa maneira de dar uma incentivada, na verdade, no nosso funcionário público, né? Mas aí, ao mesmo tempo, a gente está vendo que o funcionário não aderiu muito porque houve agora um problema, um corte aí na insalubridade de muita gente, né? E então agora deu esse problema aí, o pessoal, acho que muitos boicotaram, não vão vir essa noite. Em forma de protesto? Eu acho que em forma de protesto sim, porque alguns me falaram que não viriam por causa disso, né? Então a gente até pensou em cancelar esse nosso evento, mas como estava tudo preparado, a gente decidiu continuar e tocar adiante. Mas esse evento é uma proposição de um vereador, né? Não, a ideia foi do sindicato com a proposição do vereador Eduardo Maron. Mas então a proposta é do sindicato? A proposta sim, a gente procurou o Maron e a secretária dele, a proposta no inicial é nossa, mas com a proposição do... E quanto foi esse corte que você acaba de relatar para a nossa reportagem nos ganhos dos servidores? Olha, assim, Silvio, a gente não tem um apanhado geral porque ninguém ainda recebeu a folha, mas pelo que a gente sabe já tem algumas coisas, né, que a gente está sabendo de algumas pessoas e a gente vai ter que aí avaliar a partir da semana que vem, né, com alguns, e a gente já está pedindo para aqueles que se sentirem lesados nos procurar no sindicato para fazer o documento para entrar com o pedido de revisão sobre a insalubridade de novo. E você vai fazer alguma fala hoje aqui? Vou, provavelmente que sim, né? Vai tocar nesse assunto? Não, esse assunto hoje eu não vou tocar, Silvio, porque assim a gente tem essa conversação já com eles e daí que hoje eu penso que não é o momento, né, de nós fazermos isso, a não ser que eu dou só uma pinceladinha aí por cima, mas de repente na hora ali a gente é capaz de vir e falar isso. Mas assim, a proposta nossa hoje não seria isso, seria só homenagear o funcionário público mesmo. Aproveitar para homenagear o funcionário público, servidor público municipal de Horizontina, mas no final você repassa para a nossa reportagem mais ou menos quantos servidores vieram a essa sessão solene, porque realmente parece pouca gente, né? Realmente vai vir mais gente, né? A gente acredita que em cima da hora aí, daqui a pouquinho ainda vem bastante, estão chegando, né? A gente acredita ainda que eles vêm, mas assim eu vejo que na grande maioria não veio por protesto mesmo, né? Eu acredito que um pouco seja isso também, né? Seguindo o mesmo exemplo de Santa Rosa, onde fez uma fala forte e com muita propriedade com relação ao plano do magistério, a presidente da Federação dos Municipários do Estado do Rio Grande do Sul, FEMERGS, Clarice Inês Maynard, também ao falar momentos antes da sessão solene, ditou sua posição em defesa dos funcionários públicos, não apenas com palavras, mas mostrando números. Tenho o prazer de conversar antes da solenidade a Clarice Maynard,
que ela que é presidente da FEMERGS e que teve uma fala muito importante na Câmara de Vereadores de Santa Rosa, naquela labuta dos professores. Clarice Maynard, um prazer enorme conhecê-la pessoalmente e falar com você agora, presente hoje nessa sessão solene que será realizada daqui a pouco aqui na Câmara de Vereadores de Horizontina. Boa noite a você, obrigada pelo carinho. E infelizmente Santa Rosa, o Legislativo não nos ouviu, né? Com certeza a comunidade de Santa Rosa não levará uma década, vai se arrepender do que aconteceu agora, porque desvalorizar o serviço público é feito desta forma. Tu elimina o servidor público, tu torna os professores muito mal pagos, ele vai para a iniciativa privada. A prefeitura, se não der a valorização merecida para o servidor municipal, ele vai para a iniciativa privada. E aí nós sabemos, o serviço público foi criado para dar ao povo brasileiro a garantia de ser atendido. Porque se eu, Clarice, servidora de Tenente Portela, não atender bem alguém na assistência social, onde eu trabalhei por mais de 20 anos, esta pessoa pode provar que eu não a atendi bem e eu vou responder as consequências. Infelizmente no Brasil, nós passamos por uma fase que político não tem punição. Então no serviço público, quando o político de qualquer partido persegue alguém que votou no outro, ou político de qualquer partido usa a saúde, por exemplo, para dar um benefício para alguém que votou nele, não estão sendo punidos. E eu, desde que assumi a FEMERGS, eu dizia que se nós tirarmos, amigo, o servidor da invisibilidade, eu já me sinto realizada. Bom, a nossa imprensa dá espaço, dá voz e permanece sempre primando pela verdade. Que bom, porque esse é o papel da imprensa e nós precisamos atingir justamente a comunidade, porque a comunidade ela precisa saber de que o servidor, ao contrário do que os políticos dizem, o servidor não é respeitado como trabalhador. Eu fui convidada essa semana para uma solenidade no Tribunal de Justiça do Trabalho, no TRF, no Federal, e eu acho que é justamente por causa dessas minhas falas. Eu falei na Assembleia, falei na Conferência dos Direitos Humanos e Precarização do Trabalho, que nós precisamos resgatar o respeito ao servidor municipal. Por que a nossa população está sofrendo nos municípios? Porque nós, comunidade, entramos no jogo político e não estamos vendo o que acontece no nosso município. E a FEMERGS agora está nesse caminho, como você, de não ter medo de dizer a verdade. Nós trabalhamos só com números, nós não temos preferência partidária, e muito pelo contrário, os diretores da federação têm seus partidos, nós temos inclusive vereadoras, e o nosso lema é: tu sempre cobre mais de quem é do teu partido do que do outro. Clarice, a diferença é que vocês não são perseguidos, na nossa imprensa por falar a verdade, né? E você hoje aqui em Horizontina, você me disse, olha, a diferença minha e dos outros é que eu trabalho com números. Como é para a FEMERGS estar fazendo parte desta sessão que homenageia o servidor, que muitas vezes é deixado de lado pelo próprio gestor municipal, como aconteceu lá em Santa Rosa? É exemplo. Eu só tive essa emoção desde que eu sou presidente do município de Candiota, onde o nosso companheiro e diretor, Marcelo, é vereador e propôs. Eu fui a Candiota e foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, porque eu vi senhorinhas de 94 anos dizendo que a primeira vez estavam sendo reconhecidas e que elas conheciam o fulano desde que ele era guri, entrou na adolescência, casou e hoje, quando os filhos deles estavam sendo atendidos, elas se aposentaram. O servidor público municipal é o cerne do município. Ele é o cerne. As pessoas, a comunidade está enganada quando acha que o município se faz só com política partidária. O município se faz com política pública. Verdade e conversa. Eu acho que hoje no Brasil, em lugar nenhum mais, cabe aquele sindicalismo brabo, revoltoso, porque não resolve. Em alguns lugares não tem um diálogo, né, que deveria ter para tentar solucionar alguns problemas. Mas, Clarice, você não acha que tudo isso é culpa exatamente de quem escolhe seus representantes? Os vereadores estão sendo eleitos, depois eles esquecem aqueles que deram a outorga dele estar
fazendo parte de uma cadeira do Legislativo Municipal, o povo não anda escolhendo mal seus vereadores, só percebe isso depois? Os legislativos em geral? Sim. Assim, eu sempre digo, eu sou Clarice e como presidente eu continuo sendo Clarice. As melhores lições de política da minha vida eu aprendi com meu avô, que hoje teria 115 anos. E meu avô sempre dizia que a melhor política é aquela que você faz na igreja, no salão da comunidade. Porque é ali que a comunidade vai conversar. Nós passamos por um tabu social, não sei se você vai concordar comigo, onde falar em política, não se fala em política, futebol, religião. Não, a gente fala. Não briga. Dizem que não se discute essas três coisas, mas se discute. A gente não briga, mas a gente discute. Porque como a comunidade vai saber quanto dinheiro vem para o município, se ela não participa dessa conversa, se ela não dialoga com o poder público? Nós não podemos ficar dentro de gabinetes fechados. Muito pelo contrário, e nesse ponto a imprensa é fundamental. Quais são os números que você traz hoje aí? Porque você me disse, olha, eu sou diferente, eu trago números. Na verdade, eu era diretora de formação da federação e eu fui sempre apaixonada por planilha. Não precisa falar todos, porque eu sei que são muitos, apenas simplifique, tá? Por exemplo, aqui em Horizontina, um exemplo que eu uso em todos os lugares, em 2021 os servidores públicos tiveram congelados seus salários e seus direitos, com a desculpa de que ia faltar dinheiro do Covid. Para a Horizontina sobrou 21% do orçamento. Nos 2 anos de Covid sobrou 31% do orçamento. E foi repassado aos servidores? Não, eles ficaram com tudo congelado. Então assim, nós temos que tratar o nosso município como tratamos nossa casa. Quando eu não tenho dinheiro sobrando, eu não vou comprar um vestido caro, eu não vou pintar a fachada da minha casa, mas vou cuidar da minha família. E nós somos a família dos gestores. A sessão foi presidida pelo vereador Cleiton Elias, uma vez que o presidente Lucas Edstol está em viagem a Brasília. Compuseram a mesa, além do presidente da sessão, o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, José Valderi Garcia, a presidente da Federação dos Municipários do Estado do Rio Grande do Sul, FEMERGS, Clarice Inês Maynard, a servidora Zenaide Bom, a secretária-geral de governo Juliana Horba e o vereador proponente Eduardo Maron, que, em sua fala, representando os demais edis, enalteceu a importância do trabalho realizado pelo servidor público municipal. Ele destacou que a homenagem não era apenas simbólica, mas um gesto de compromisso com a valorização do servidor municipal. O vereador enfatizou que o servidor merece melhores condições de trabalho, reconhecimento e motivação para continuar servindo com excelência. Como a educação que transforma, a saúde que salva, a limpeza que embeleza, o atendimento que acolhe, tudo isso passa pelas mãos de um servidor público. Enquanto cada um faz a sua parte, com responsabilidade e amor, a cidade cresce, a confiança aumenta, e a sociedade se fortalece. Aproveito também para afirmar que esta homenagem não é apenas simbólica, é um gesto de compromisso. Compromisso com a valorização de quem faz o serviço público acontecer. Enquanto representante do povo, seguiremos trabalhando para que o servidor tenha melhores condições de trabalho, reconhecimento e motivação para continuar servindo com excelência. Ao fazer o uso da palavra, o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, José Valderi Garcia, cumprimentou os membros da mesa, saudou a presença da presidente da FEMERGS, ressaltando que Clarice Inês Maynard é uma companheira na luta em defesa do servidor para que os mesmos não sejam alvos de decisões que possam acarretar em alguma perda, referindo-se, nas entrelinhas, à situação atual do corte na insalubridade. Sobre as perdas, José Valderi Garcia assinalou que em muitas situações, quando o sindicato toma ciência do problema, ele já aconteceu. Aproveitou também para afirmar seu compromisso de sindicalista com a classe laboral do município, dizendo que, mais uma vez, a entidade sindical buscará dar suporte aos que serão atingidos e buscará também rever a situação.
Ele agradeceu a presença dos servidores à sessão solene, enfatizando a importância de cada um para o município de Horizontina e pediu mais reconhecimento pelo trabalho prestado, citando alguns exemplos. A importância que tem o servidor público. E a gente sempre pede para que nada seja tirado de vocês. Mas não é da vontade da gente e muitas vezes a gente não fica sabendo, quando sabe já aconteceu, né? Mas a gente vai mais uma vez correr atrás, né? Para ver quem teve percas de novo aí, mas o sindicato lá está de portas abertas para que seja revisto essa situação. Quero agradecer a presença de vocês e dizer da importância que o servidor público tem para o município, para os munícipes, porque é vocês que trabalham para a prefeitura, muitas vezes ser elogiada, né? Aqui, mas quem fez o trabalho muitas vezes não é elogiado. Mas a gente não precisa de elogio pelo nosso trabalho, mas o reconhecimento. A gente quer muito que esteja isso. Reconhecimento pelo trabalho prestado. Nós temos pessoas aqui que têm quase 40 anos de trabalho e sempre trabalhando. Quero deixar meu abraço para todo o servidor. Que o dia 28 seja lembrado, não só hoje, nem só o dia 28, mas o ano inteiro. Seja lembrado, vocês, servidor público, merecem o reconhecimento do trabalho prestado pelo município. A servidora Zenaide Bom, em sua breve fala, destacou o merecido reconhecimento ao servidor público municipal. É com grande satisfação que nessa noite possamos juntos comemorar o Dia do Servidor Público. Servir a população em geral e cumprir com excelência a função que me foi designada, através de concurso público, que por sinal sempre muito concorrido. Da arquibancada é muito fácil dar palpite. Na sequência, a presidente da FEMERGS, Clarice Inês Meinert, foi categórica e didática ao defender os direitos e assinalar os deveres dos servidores públicos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. A representante da FEMERGS falou dos números e expôs muitas verdades que deixou vereadores presentes na sessão cabisbaixos, pensativos e sem reação alguma. E dizer a você que nós somos parceiros, nós somos servidores públicos iguais, nós estamos em entes diferentes. E a população, às vezes, mal informada por jeito que usa o poder para dizer que o serviço público não é necessário, esquece que a PM é o nosso melhor serviço, é o serviço da segurança da nossa casa, da nossa cidade, da nossa família. Para que o sindicato possa trabalhar, desde que nós assumimos a FEMERGS, eu e minha companheira, minha vice Rosane, nós estamos trabalhando o que existe. Eu conheço a economia de Horizontina desde 2002. Eu sei quanto entrou de receita corrente líquida e tenho aqui que eu vou deixar para o sindicato para mostrar para a comunidade. Por exemplo, eu falei na entrevista que 2020 e 2021 acabaram com os servidores públicos. Hoje nós temos quase 30% de servidores ganhando menos que o salário mínimo e congelaram o nosso salário dizendo que ia faltar dinheiro na pandemia do Covid. Faltou? Não. Horizontina cresceu 32% a receita corrente líquida. Se a receita corrente líquida ela existe num país democrático, onde profissionais estudaram como deveria ser a gestão pública e como deveria ser o serviço público, nós temos que saber que não foram crianças que disseram que o município pode gastar até 48% da receita corrente líquida para pagar seus servidores. E não foi à toa que esses mesmos especialistas disseram que os servidores, Esmeralda, têm que ter estabilidade. Porque vai que eu, Clarice, não tenho uma índole muito boa e venha a Horizontina, Angela, e vire uma vereadora daquele que a gente sabe que existe. Todo mundo conversa sobre isso nos bares.
e vai lá no prefeito e diga, outro contrata 5 CC no meu nome, outro vai ver uma coisa, eu não aprovo nada. Nós sabemos que isso existe no país. O concurso público e a estabilidade, ela não foi criada para dar ao sargento o direito de fazer algo errado. Ela foi criada porque se o sargento prender um filho de um mafioso, ele tem que ter a proteção do Estado. É ou não é, sargento? Isso tem que ficar bem claro. O nosso salário é pago com as receitas infraconstitucionais, com o IPTU, com os impostos. E aí hoje eu vou dizer para os vereadores, porque eu espero que vocês auxiliem e façam isso que foi dito aqui. Eu cheguei no Horizontina, um servidor me atacou e me disse assim, eu não vou hoje ver a senhora falar, dona Clarice, porque eu gosto de ouvir a senhora falar, mas não vou. Eu disse, por quê? Não, porque aqui estão tirando até insalubridade com decreto. E isso é um trabalho que a FEMERGS está fazendo e eu me comprometo com vocês. Nós já denunciamos para o ministro do Trabalho, já denunciamos para o ministro da Saúde e agora nós entregamos a denúncia para o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul. Aonde foi, Angela, que tu assinou um documento para a Prefeitura de Horizontina quando você fez o concurso público, dizendo que depois que tu passou, tu não é mais cidadã brasileira, tu não é mais trabalhadora. Todo trabalhador tem direito à insalubridade quando exposto a riscos. A folha de pagamento nesse documento assinado está em 33%. Como o município diz que valoriza seu servidor com 33% da receita corrente líquida, senhores? Como? Aí me dizem assim, mas é que a terceirização às vezes é mais eficaz. Como ela é mais eficaz? Nós estamos entrando com uma ação na justiça de uma prefeitura que abriu um processo seletivo oferecendo R$ 1.480 para um motorista de reta escavadeira. Quanto custa uma reta, seu José? Quanto custa uma reta que vai servir ao povo e que é dirigida por um servidor público? E aí eu vou contratar serviço de hora-máquina. A empresa privada paga muito mais que isso para o seu patroleiro. E ainda o dono da empresa quer o lucro. Quando ele terceiriza o serviço, simples. Quanto vocês pagam aqui de RPPS? 14%? Para o servidor lá da empresa que é contratada, a hora-máquina é 22%. Aonde isso está a economia, gente? O que eu quero dizer para vocês e quero deixar para a comunidade de Horizontina, vamos voltar a ser comunidade. Eu disse antes, acho que foi para a Esmeralda, para alguém ali, que eu tenho uma referência na minha vida e hoje eu vejo aqui, poucos jovens. Por quê? Porque o brincando na internet ganha mais que um servidor público municipal. Após tantas verdades e realidades serem expostas com coragem e propriedade pela presidente da FEMERGS, ao final da sessão solene ocorreram homenagens e entregas de mimos. Finalizada a sessão solene em homenagem aos servidores municipais, eu volto a falar com o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Horizontina, José Valderi Garcia, fazendo um balanço dessa sessão solene e também do que disse a Clarice Inês Maynard, da presidente da FEMERGS, com relação aos servidores municipais, não é? Silvio, a gente fica muito agradecido, né, pela homenagem ao nosso funcionalismo público, né, à disposição da Câmara que teve acolheu a nossa ideia, né, junto com o vereador Maro. E
A Clarissa é uma pessoa extraordinária, né? Por isso que eu já ia falar, falei pouco, né? Porque nós ia deixar para ela, que era para ser ela mais, que ia falar mais, né? Mais tempo. E ela não poupou verdades ali, né, Valderi? Não, com certeza, ela tá por dentro. A gente tem essa reunião da FEMERJ cada 2 meses, né? A gente se reúne e discute tudo o que está acontecendo, né? E nos nossos municípios, nos outros municípios a nível de Brasil, né? A gente está por dentro quase de tudo que acontece. E aquela coisa que a gente sempre está falando, né? Não vem nada para favorecer o funcionário público e sim para tirar. Então foi uma questão muito complicada agora, bem em cima dessa homenagem. A gente teve essa surpresa dessa corte de alguns funcionários que perderam a insalubridade, né? Porque assim, o perito não veio em todos os setores. Falou com uma pessoa lá, digamos, num setor que, digamos, é a mesma área de trabalho, mas a localização dela é diferente. O que nós temos que ver é essas questões, Silvio. Porque às vezes você é um repórter que tu tá dentro de uma sala ali onde tu não recebe muita, né? Mas você, que nem você que vai nas entidades, tu vai falar com o povo, é diferente, é outra coisa. Se eu tô ali atendendo um público, já é insalubre, né? Eu não posso perder a insalubridade se eu tô naquela área onde o pessoal está precisando de ajuda e tu está ajudando, aí tu corta a insalubridade. Então, o perito que vem, ele tem que ir nas áreas de trabalho de todos os setores para ver o que aquela pessoa está fazendo, porque de repente eu sou motorista, não preciso ganhar insalubridade, mas o outro lá adiante é meu parceiro, é insalubre o que ele está fazendo. Essas questões que nós não podemos vir um perito num setor e globalizar todos, né? Eu acho que esse que o sindicato agora vai reivindicar uma nova perícia em alguns lugares. Por isso que a gente está pedindo para o funcionário público que se sentiu lesado ir até o sindicato para fazer o requerimento para vir especialmente para esse setor de trabalho, né? Bom, vocês foram pegos de surpresa hoje, né? Porque isso aconteceu minutos antes dessa sessão solene, ou horas antes dessa sessão solene. O sindicato pretende chamar o prefeito para uma reunião? Com certeza, né? A gente já eu tive a reunião com o secretário de administração, né? A gente já teve com a Juliana Roba? Não, com o secretário de... O Teles. O Cassiano Teles. O Cassiano Teles, a gente teve ele e a secretária do RH ali, né, também teve lá, a gente teve uma conversa, expliquei para eles qual é e daí a gente chegou nessa decisão de fazer com um novo protocolo para pedir a revisão dessas pessoas que foram lesadas com essas percas. Que se sentiram lesadas, né? Sim, o que se sentiram lesadas, que a gente acha que perderam, é para nos procurar, para a gente fazer esses requerimentos, novos requerimentos para as pessoas. Mas, no geral, uma excelente homenagem aos servidores públicos municipais. Com certeza, né? Foi uma excelente homenagem, tudo com... A gente fica muito chateado que as pessoas não vieram por esse motivo, muitos boicotaram, né? E a gente não tira a razão deles, mas a gente gostaria sim que fosse ter casa cheia para essa homenagem, se eles sentirem que estão sendo valorizados de um modo ou outro, né? E a gente vai sempre estar lutando para que as melhorias cheguem até eles, né? E a gente pode ter certeza que a gente não vai desistir nunca. Tu sabe, meu sistema de luta sempre foi esse, né? Jamais parar, né? Sempre estamos lutando para que esteja melhoria cada vez melhor. Tá bom, obrigado, José Valderi Garcia, obrigado. Eu que agradeço a você, Silvio, mais uma vez por estar nos ajudando aí nessas nossas demandas, né? E sempre presente quando a gente precisa aí. Um agradecimento especial também para ti aí, Silvio. Comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Horizontina, Sargento Vicentini, servidor público, homenageando hoje os servidores públicos também aqui em Horizontina, o senhor que também foi citado, né, na homenagem nessa sessão solene realizada na Câmara de Vereadores, comandante. Sim, uma bela homenagem
feita aqui para os servidores públicos de todas as esferas municipais e estadual. Uma bela e verdadeira homenagem a tudo que foi falado aqui, que é o que toca ao serviço público, são os servidores públicos, que está sempre olhando, ajudando sempre as pessoas que mais necessitam dos setores públicos, as pessoas mais necessitadas, que essa é a função do serviço público, né? Sempre ajudar, né, as mais precisam. E a Clarice Inês também falou disso, da FEMERGS, citou, né, a polícia, o Corpo de Bombeiros, que são os servidores mais lembrados quando se precisa realmente, né? Sim, verdadeiramente isso aí, tudo que ela falou. Nas horas das emergências, nós dos Corpo de Bombeiros estamos sempre 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias, não tem feriado, é 24 horas, depende das condições climáticas, sempre prontos a prestar serviço a quem está precisando nas horas mais difíceis de suas vidas. Eduardo Maron, que aceitou a proposição do Sindicato de Servidores Municipais e trouxe para a Câmara de Vereadores a proposta de fazer uma homenagem, uma sessão solene em prol dos servidores municipais, que merece, né, Eduardo Maron? Merece. Primeiro, boa noite, né, Silvio Brasil, Lupa Notícias, a todos os ouvintes que vêm ouvindo, né, a todos os servidores, parabéns a todos os servidores, merece uma homenagem justa, né, por tudo que fazem pelo município, pela nossa cidade, né. Eu vinha falando, a nossa cidade é linda hoje, por quê? Porque nós temos pessoas que fazem isso acontecer, né, nós temos sim gestores, mas se não tem a mão por trás, a cidade também não anda, né? Então é uma justa homenagem e fico grato. Claro que a gente queria homenagear cada um servidor, mas a gente não sabe que são muitos servidores, não tem como. Então a gente homenageou o sindicato, né, municipais, que levam essa mensagem, então, que representam essa categoria, que levam essa mensagem, então, a todos os servidores municipais. E o que você atribui à falta de muitos servidores aqui nessa sessão solene? Nós mostramos a imagem geral da Câmara de Vereadores, muitos não vieram. O que você atribui a essa falta de servidores, que são muitos, mas poderiam ter muito mais aqui na Câmara? Com certeza, a gente sente falta disso, podia ter lotado hoje, né? Mas um pouco é por nós, essa falta de incentivo, eu acredito, né? Valorizar mais. Eu acredito que nós precisamos valorizar mais. Eu escutei muito bem a fala da Clarice, né? Em questão de salários e coisa e tal. Eu preciso buscar essa certa informação, mas o nosso município é um dos que pagam melhores aqui da região, né, em questão de salário. Mas assim, como ela falou, uma coisa que eu gostei muito, um operador de máquina ganhar R$ 1.400, eu acho que ganha um pouquinho mais, mas é por ali, numa máquina que custa 600 mil, nós temos que valorizar, incentivar, dar treinamento, né, para não causar mais despesa com manutenção. Então essas coisas assim, eu acho sim, que nós temos que fazer uma forma trabalhada, uma forma que a gente possa valorizar mais esse trabalho do servidor, entendeu? Então, acredito que isso eles estão pedindo, né, aclamando por mais reconhecimento ao servidor público. E isso, né, passa pela Câmara de Vereadores, né, Eduardo? Isso, tem que vir uma proposta, né, mas a gente também pode trabalhar isso, né, então trabalhar em conjunto com o servidor, escutar suas demandas, né, e levar até o prefeito, né, até o executivo. Então que seja trabalhado de uma forma que melhore essa satisfação do servidor, né, e que com certeza vai retribuir muito mais no município, né. Então acho que é por aí. Obrigado. Valeu, obrigado pela reportagem, né, pelo cobrir essa sessão solene aí, fiquemos felizes pela tua presença aí. Valeu. A Clarice Inês Mainet, ela que é presidente da FEMERGS, a tua coragem e a tua fala, né, com propriedade em uma sessão solene na Câmara de Vereadores, homenageando os servidores públicos municipais, e você joga tudo, né, para que as pessoas possam entender a importância do servidor público municipal e o quanto ele é desvalorizado, Clarice. Exatamente, eu acho que é a nossa casa, e aquilo que eu falo sobre sermos comunidade, eu realmente acredito. Nós precisamos conversar, porque se hoje nos bares, nas padarias falam sobre a corrupção no mundo, por que nós não falar sobre o que tem de bom? Sobre os milhares, milhões de servidores públicos municipais que carregam o município nas costas. É só tu ver, na época das enchentes, nós perdemos colegas que morreram salvando a vida de outras pessoas. E aí, na hora que se define o salário do servidor, ele é Marajá, do municipal.
A média do salário de servidores públicos municipais no Brasil é R$2.000. Isso é pouquíssimo pela vida que eles dão para os municípios. Você não percebeu, mas a nossa reportagem está sempre atenta a tudo, e durante a sua fala, quando você falou dos números, né, aqui de Horizontina, enquanto você falava, os vereadores ficavam assim, ó, perplexos, surpresos e congelados com a sua fala, né? Na verdade, por isso que eu puxo tanto a comunidade. Qualquer uma pessoa da comunidade pode olhar os números. Quando o presidente, lá em 2008, acho que foi 2006, eu não lembro, quando criaram a lei da transparência, eu vejo todo dia, se eu quiser, quantos centavos entram para a Horizontina no Banco do Brasil. São dados públicos. Nós só precisamos aprender a cuidar do que é público, do que é nosso. E o que nós ficamos sabendo agora aqui, durante essa sessão solene, é que houve mais um corte aí nos servidores municipais. Nós temos que ver assim, pelo que eu vi ali, a questão não é tão simples. Porque o que é a insalubridade? A insalubridade o servidor tem enquanto está no exercício da função insalubre. Férias ele não, perde quando se aposenta. Por isso que a FEMERDES vem trabalhando contra os penduricalhos, vale alimentação. O que adianta dar vale alimentação se você fica doente, se você cair de uma patrola e se quebrar, você perde vale alimentação, você perde a insalubridade, você perde. Nós precisamos resgatar o que Getúlio Vargas fez quando criou o salário mínimo. O que precisa um trabalhador para viver? É isso que nós temos que resgatar. E isso nós só vamos resgatar quando nós começar a trabalhar na nossa comunidade. Parabéns mais uma vez. Obrigado por falar com a nossa reportagem após a sessão solene. Agora está acontecendo um coquetel. Obrigado, aproveite o coquetel. Sempre um prazer ouvi-la falando verdades na cara daqueles que às vezes tentam esconder, né? E eu deixo um pedido à comunidade horizontina. Se envolva mais. O município é nosso, o estado é nosso, o país é nosso, sabe? O município tem o poder de cuidar do que é dele. Então nós temos que saber quanto vem de merenda escolar para o meu filho, quanto vem, o que é importante, meu filho ter boas professoras ou ter uma escola pintada todo ano. Eu acho que o segredo para nós é só esse, a comunidade participar, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço muito. A execução do hino de Horizontina encerrou a sessão, seguido de um coquetel de confraternização. Imigrante aqui chegou a nova terra, desbravou com muita fé. Abre o caminho, tem agora os filhos seus nesta terra. A rua é santa e não mais está sozinho. Quando chega a noite, a paz ilumina. Os velhos se encontram, os jovens se amam, é Horizontina. Aquele que ainda não conhece a beleza da cidade, nunca viveu. Tem a ver onde fica a semente do progresso que brotou e floresceu. Se alguém que te conheceu no passado não podia assim dizer, mas hoje diz. Era uma cidade tão pequena e hoje é a capital da automotriz. Quando chega a noite, a paz ilumina. Os velhos se encontram, os jovens se amam, é Horizontina. Aquele que ainda não conhece a beleza da cidade, nunca viveu. Venha ver onde fica a semente do progresso que brotou e floresceu.